Então parem de falar groselhas na internet, né, dizendo que nós, adventistas, somos hereges, somos seita, porque acreditamos que o arcanjo Miguel é Jesus, porque o arcanjo é um anjo, é uma criatura, logo Jesus é uma criatura. Não é isso. Existe uma prova cabal para dizer que Jesus é o arcanjo Miguel? Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Eu estou aqui no meu escritório em mais uma madrugada com Deus e também com vocês para gravar esse vídeo. Por que estou gravando esse vídeo? Estou gravando esse vídeo porque no último vídeo, está aqui, esse vídeo aqui, ó, com o pastor Elias Soares. Esse vídeo do pastor Elias Soares é um vídeo muito antigo, né? E já outras pessoas responderam ele e tal. Aí todo mundo colocando, mas fulano já respondeu, verdade. Mas eu dei a minha opinião sobre o assunto e entendo também, por exemplo, que esse vídeo aqui que estou gravando, outras pessoas já responderam, né? Tem o Leandro Quadros, o pastor Eleazar, o Michelson Borges, o Sérgio Monteiro e tantos outros que já deram a sua posição, a sua opinião sobre esse assunto, né? E por que estou gravando? Estou gravando porque surgiram muitas perguntas sobre esse assunto no vídeo passado, né, do pastor Elias Soares, sobre a questão do arcanjo Miguel, dizendo que a gente aceita. Então eu vejo que alguns ainda não conhecem. Quem sabe eu possa responder de uma maneira compreensível, né? Que alguns possam compreender. Eu entendo que às vezes a gente dá a mesma resposta, né? Eu e os outros pastores. Porém, todavia, entretanto, a nossa maneira de se expressar pode ser compreensível para mais um grupo de pessoas do que para outro, né? E quem sabe nesse vídeo você tem uma resposta satisfatória para esse assunto. Beleza? Então se inscreve aí no canal, curta, compartilhe. Estamos já aí com 43 mil seguidores inscritos aqui no YouTube, no Instagram. Estamos com 20 alguma coisa lá. Segue a gente lá no Instagram e também aqui no YouTube. O PowerPoint desse material vai estar no nosso grupo do Telegram, que tem o link aqui abaixo, né? Eu descobri que no WhatsApp, nós temos o grupo nosso do WhatsApp, mas não dá para mandar materiais, eu não consegui mandar ainda, né? Mas no grupo Telegram você pode baixar o PowerPoint, é um PowerPoint simples, é só para eu manter o raciocínio aqui, porque descobri que tenho hiperatividade, né? Talvez isso tenha TDAH, alguma coisa parecida assim, então eu fujo muito fácil dos assuntos aqui. Então eu vou tentar focar no PowerPoint para poder fluir o pensamento. Beleza? Sem mais delongas, bora lá entender sobre o arcanjo Miguel. Está aqui na tela para vocês, né? Está em branco, mas a minha canetinha também está aqui. Vamos lá entender isso aí. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, beleza. Clicando. Pontos importantes para a gente iniciar o nosso debate. Deixa eu ver onde eu vou ficar aqui. Vou ficar mais aqui. Ó. Eu vou olhar isso. Pontos importantes. Então vamos lá. Para a gente iniciar a nossa conversa, eu quero deixar uma base aqui, né? Pavimentado uma estrada para a nossa discussão. Qual seria? O ponto número 1. Essa crença não é doutrina, mas uma interpretação. Então, assim, a guarda da lei de Deus, nós adventistas entendemos que isso é uma doutrina. Agora, se você acredita que Miguel não é Jesus, que é Jesus, isso aí é uma questão de interpretação. Isso não vai me afetar na minha salvação e nem na tua salvação. Porém, todavia, entretanto, ter uma compreensão ampla sobre esse assunto, revela a beleza do evangelho e do plano da redenção, ok? Então não brigue, né? Não se desespere, que isso não é questão de salvação, beleza? Continuando. O segundo ponto, essa interpretação não nasceu em Ellen White. Então, papagaios de internet que só falam mais de Ellen White do que a gente, né? É porque nasceu na cabeça de Ellen White, porque Ellen White falou, Ellen White, né? Tá parecendo os defensores do Bolsonaro. E o PT? Só fica assim, e o PT? Então pare de falar esse tipo de coisa, né? Não nasceu da cabecinha de Ellen White essa interpretação. Já existiam pessoas anteriores a ela que já defendiam essa crença, tá bom? Então, um ponto aqui para você entender. Eles acreditam porque Ellen White falou, então se Ellen White falou, é doutrina, é lei. Não é assim não, tá? Não fale besteira, não tire conclusões aí levianas sobre a nossa crença. Continuando. Crer que Jesus é o arcanjo Miguel não é crer que Jesus foi criado como um anjo. Ok? Tá entendendo isso? É apenas um título.
Mas como assim? Eu vou explicar aqui no vídeo. Tá? Então, isso é importante. O fato de eu dizer, ou crer que Jesus é o arcanjo Miguel, não quer dizer que, o arcanjo Miguel é um anjo. Logo, se Jesus é o arcanjo Miguel, ele é anjo. Se ele é anjo, ele é uma criatura. Não é esse raciocínio, né? Senão poderia ser assim. Jesus foi homem, ou Jesus é homem. Logo, Jesus sendo homem, o homem é criatura, Jesus é uma criatura. Não é esse raciocínio, ok? Continuando. Existem mais evidências a favor desta crença do que o oposto. E é verdade. Tudo que eu li e vi aqui, existem uma ou duas interpretações que eles forçam para defender, né, a crença de que o arcanjo Miguel não é Jesus. Eles se apegam à palavra lá, como sendo o príncipe, um dos príncipes, mas existe um argumento muito plausível contra isso, né? Então, que o arcanjo Miguel é um dos príncipes. Se Jesus é o arcanjo Miguel, logo Jesus é um dos príncipes. Não, ele não é um dos príncipes, ele é o príncipe, né? Ele é dos príncipes, ele é o maior. Mas esse é um outro argumento, é outro caminho que eu não vou precisar usar aqui, tá? Continuando aqui, que mais? A revelação da verdade é progressiva e acumulativa. Então isso é importante. Deus ele vai se revelando através do tempo de maneira compreensiva para o ser humano. Então, ela é uma revelação progressiva e acumulativa. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque nós não temos, assim diz o Senhor, o arcanjo Miguel é Jesus. Não temos isso. Porém, nós temos uma progressão de revelação e, sendo ela acumulativa, nós temos uma conclusão lógica, viável, palpável, bíblica, que Jesus é o arcanjo Miguel e vice-versa. Ok? Tá? Vamos lá, vamos para os argumentos. Como que eu vou construir isso? Primeiro, eu preciso que vocês entendam o seguinte. Isso é comum, isso você pode procurar qualquer livro de teologia, você vai ver que o anjo do Senhor, que aparece no Antigo Testamento, é uma forma corpórea, né, de Jesus Cristo. É Jesus pré-encarnado. Antes da encarnação, Jesus é Deus e ele sempre existiu, mas a maneira dele se comunicar com o homem era de uma forma angelical. Então o anjo do Senhor, ele é crido por todos os protestantes que o anjo do Senhor é Jesus Cristo antes da encarnação, certo? Então vamos lá. Os pontos aqui importantes, ó. O anjo do Senhor reivindica uma autoridade divina. Tem os textos bíblicos que não vou ler para não ficar comprido. Mas esse PowerPoint, como eu falei para vocês, e outros artigos, eu vou deixar no link aí na descrição. Tá certo? Muito bem. O que mais? O anjo do Senhor exibe atributos divinos. Deixa eu subir o microfone aqui. Realizações divinas e ações divinas. Ele possui o conhecimento que apenas Deus possui. Isso é verdade, você vai encontrar claramente aí que o anjo do Senhor tem todas essas características. Estou enrascado aqui na mesa. Muito bem, beleza aqui. Continuando, o que mais? O anjo do Senhor recebe adoração divina. É verdade. Ele é tratado como o próprio Deus, recebendo reverência e sacrifício direcionado à sua pessoa. Tá aí os textos aí para você conferir. Nenhum anjo comum aceitaria a adoração de um homem. Lá em Apocalipse, quando João se prostra diante do anjo, ele fala assim, não faça isso, né? Eu não faço isso não, eu não sou o Senhor, né? Mas o anjo do Senhor aceita tudo isso. O que mais? O anjo do Senhor é identificado explicitamente como Deus. É dito claramente que ele é o Senhor. Tá? Então, tem os textos aí. Isso não saiu da cabecinha de Ellen White, isso não é crença somente dos adventistas, isso é comum acordo dos teólogos. Tá? Que o anjo do Senhor tem todas essas características. O que mais? O anjo do Senhor é uma pessoa divina distinta. É um ser distinto. Tá? Ele é evidentemente divino e ainda cuidadosamente distinguido do Senhor. Tá todos os textos aí. Tá? Então é uma pessoa diferente. Ok? Onde eu encontrei isso? Está lá para você. Ó. Está lá. 23º artigo da série Grandes Doutrinas da Fé Cristã Reformada. E tem um link aí para você ler esse material. Ok? Então, primeiro pressuposto aqui. O anjo do Senhor é Jesus Cristo pré-encarnado, antes da encarnação. Ok? Beleza. Continuando. Vamos avançar. Então vamos comparar os textos. Qual o texto primeiro que eu vou apresentar aqui para vocês? Está lá em Josué capítulo 5, do 13 ao 15. Diz o seguinte, ó.
Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Olha aí. Josué se aproximou dele e perguntou: Você é um dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: Não sou nenhuma coisa nem outra. Sou príncipe, pega aí o texto, príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e fez o quê? Adorou. Então olha só, se alguns vão dizer aqui que existem vários príncipes, né? Esse príncipe aí aceitou a adoração. Logo, esse príncipe é Jesus, né? Muito bem, ele aceitou a adoração. Ele disse: Que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. Isso lembra a Moisés, lembra da sarça que Deus apareceu para ele? Ok? Muito bom, né? Então, com isso, esse texto, vamos para um outro texto. Agora nós vamos para Daniel, capítulo 12, do verso 1 ao 2, diz o seguinte, ó: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o grande príncipe, defensor dos filhos do povo de Deus. Esse Miguel é chamado de o grande príncipe. Então não é um príncipe comum. Haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo, pega aí, o povo de Deus será salvo. Todo aquele que for inscrito no livro, o livro da vida. Muitos dos que dormem no pó da terra, o que aconteceu com ele? Vão acontecer? Ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Ok? Vamos avançar. Aqui está falando do grande príncipe, está falando que muitos ressuscitarão, Miguel se levantará, né? O grande defensor do povo de Deus, dos filhos. Né? Quem será esse grande príncipe, o Miguel? Né? Vamos avançar. Agora vamos para o texto de João capítulo 5, nas palavras do nosso querido Jesus. Ele diz o seguinte, Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. A voz de quem? Do Filho do Homem. Né? Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Olha que paralelo lindo, né, com Daniel capítulo 1 e 2 que nós lemos. Então está falando que a voz do Filho do Homem, Jesus Cristo, vai fazer com que as pessoas sejam ressuscitadas. Né? E Daniel fala que o grande príncipe se levantará e naquele tempo as pessoas serão ressuscitadas. Vocês estão percebendo a progressão e também como é acumulativo a teologia? Como eu falei anteriormente, existem mais razões, mais argumentos favoráveis de que o arcanjo Miguel seja um título para Jesus do que o contrário. Biblicamente, as pessoas têm que se apegar em coisas pequenas que não fazem muito sentido no geral. Né? Avançando, olha outro texto, agora vamos em Tessalonicenses, agora Paulo dizendo, E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos aos que dormem. Porque o Senhor mesmo dá a palavra de ordem, ouvida a voz de quem? Do arcanjo. O arcanjo. Não é qualquer arcanjo. É o Miguel. É o príncipe. Né? O defensor do seu povo. Ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas perceba que lá em cima diz que ouvirão a voz dele. Quem vai falar é o Filho do Homem, Jesus Cristo. Paulo está dizendo que o arcanjo vai falar e aí as pessoas serão ressuscitadas. Ou é uma grande coincidência, né, como diz meu querido pastor Amin Rodor, na Bíblia, na vida não existe coincidência, mas existe Jesuscidência. Guarde isso no teu coração. Né? Isso não é uma coincidência. Isso aqui é uma progressão teológica, uma revelação acumulativa do que Deus está revelando sobre o arcanjo, o defensor, o Cristo, o momento escatológico da ressurreição, quem tem poder de dar a vida, de ressuscitar alguém. Né? É o grande príncipe, o arcanjo. Né? Ele tem o poder. Então não é uma mera criatura. Vamos avançar em outro texto? Vamos. Agora vamos para o tão conhecido Judas, Judas 1, né? Verso 9. Diz assim, Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo,
e discutia. Deixa eu fazer uma pausa aqui, ó. Gente, disputava, discutia, que é a tradução no português aqui, não vai ao ponto desse texto, porque essa discussão ou essa disputa não é na pancada, né? Não foi isso. Esse termo é um termo jurídico, né? É um termo legal. Então o arcanjo ali não estava querendo, não estava saindo no tapa com como foi feito aí uma novela aí que lançou o arcanjo Miguel descendo a lenha no Satanás, mas não é isso, tá? Então aqui é uma disputa legal, tipo assim, ó, peraí, Moisés é pecador, se ele é pecador, o salário do pecado é a morte, então ele tem que ficar morto. Então as pessoas falam assim, mas ele só estava disputando o corpo, porque o arcanjo queria esconder o corpo, as pessoas não adorar. Poxa, isso é muito pífio comparado à beleza do que isso representa, né? O arcanjo Miguel, né, Jesus não desceria para brigar com Satanás e também para esconder o corpo. Isso tem algo a mais, gente. A disputa ali era se Moisés continuaria morto, porque ele é pecador. Mas veja que houve uma ressurreição. E eu apresentei isso no vídeo anterior com o pastor Elias, né? O fato de Moisés estar no Monte das Oliveiras, Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Ali não era uma visão parabólica, como eu havia falado. Ali também não é uma sessão espírita que foi invocado o espírito de Moisés. Não, era Moisés ressuscitado, conversando com Jesus Cristo. E aliás, pegue a ideia. Se Jesus desistisse do plano da redenção, Moisés e Elias, que estavam fiados pela graça, estavam salvos pela graça, eles deveriam descer do paraíso, né? Então veja que a visão ali é muito profunda, é mostrar para Jesus que os frutos, né, como diz o servo sofredor em Isaías 53, né, que Jesus viria o fruto do seu penoso trabalho, né? Então se Jesus desistisse, Jesus não enfrentasse o Calvário, Elias, Enoque e Moisés, eles teriam que descer e serem sepultados, porque foram pecadores, e se são pecadores merecem a morte eterna, mas em Cristo eles ganharam a vida eterna, né? É lindo, maravilhoso. Então veja, aqui em Judas a discussão não é debate, pancada, é uma questão legal, né? Mas interessante que a resposta pelo contrário disso, o Senhor repreenda você. Tá vendo, pastor? Se fosse Jesus ia falar assim, ô encardido, cai fora daqui, rapaz, sai fora, né? Se fosse Jesus, que ele tem toda a autoridade, ele não teria repreendido. Mas ele falou assim, que o Senhor o repreenda, né? Ok. Então, se fosse Jesus deveria então repreender, ok? Então tá. Agora vamos para um outro texto que responde isso, que está lá em Zacarias. Vamos lá? Diz assim, ó. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Lá, lembra do anjo do Senhor? Quem é o anjo do Senhor? É Jesus, pré-encarnado, ok? É um título, né? Um título de Jesus. Mostrou também Satanás que estava à direita de Josué para acusar. Por que acusar? Porque ele é pecador, as vestes estão sujas. Leia lá todo o capítulo, né? Satanás é o acusador. Assim como veio acusar Moisés para o arcanjo não o ressuscitar, também veio para acusar o sacerdote lá porque estava sujo, né? Mas o Senhor disse a Satanás. Quem disse? É o tetragrama sagrado aqui, né? O Yahweh, grande Jeová, disse a Satanás que o Senhor o repreenda. Mas se ele é o grande Yahweh, o Yahvé, enfim, o Senhor, não era ele para repreender? Mas ele não repreendeu. Interessante, né? Lembra o que aconteceu lá em Judas, lá na frente, né? Satanás, sim, que o Senhor que escolheu Jerusalém, o repreenda. Não um toco de lenha tirado do fogo? Não é este um toco de lenha tirado do fogo? Olha a graça salvando, né? Satanás ele vem acusar e Jesus ele apresenta a graça, né, para salvar. Então perceba, gente, que é cíclico. O argumento é cíclico. Se o anjo do Senhor é Jesus, e se lá em Judas o arcanjo também toma a mesma atitude do anjo do Senhor, então é evidente, gente, que o arcanjo Miguel é Jesus, não porque ele foi criado, mas é um título dado para Jesus. Vou explicar um pouquinho mais.
mas vamos para o final, tá? Olha só, acusam nós adventistas de crer nisso e porque cremos nisso somos hereges, tá? Então o que fazer com João Calvino quando diz o seguinte, ó? No comentário de João Calvino, você pode pegar aí, esse comentário é bem vendido aí, né? Interessante que João Calvino, eu procurei, não achei o comentário de Apocalipse de João Calvino. João Calvino não fez o comentário. Alguns dizem que ele achou muito complicado demais e por isso que não fez o comentário de Apocalipse. Porque entendo que a revelação é progressiva e ele não estava apto ainda para compreender as profecias, né? Muito bem, olha o que ele diz, ó. Há quem pensa que a palavra Miguel representa Cristo. Há quem pensa, né? E não faço objeção a essa opinião. Olha só. Evidentemente é suficiente que todos os anjos mantenham vigilância sobre os fiéis eleitos, embora Cristo mantenha a primeira posição entre eles. Oxe, a gente defende isso. Uma vez que ele é o seu chefe e usa seu ministério e assistência em defesa do seu povo. Visto, porém, que isso não é geralmente admitido. Deixo em suspensa por enquanto e direi algo mais sobre o assunto no capítulo 12 do comentário dele, né? Então vamos para o capítulo 12. Por Miguel, muitos concordam em interpretar como sendo Cristo a cabeça da igreja. Mas se parecer preferível entender Miguel como sendo o arcanjo, esse sentido provará ser adequado, pois sob Cristo como a cabeça, os anjos são os guardiões da igreja. Interessante. Seja qual for o verdadeiro sentido, Deus era preservador da sua igreja pelas mãos de seu Filho unigênito. E visto que os anjos estão sob o governo de Cristo, ele poderia confiar a tarefa a Miguel. Então aqui no final ele acaba dizendo assim, então pode Jesus ter conferido para outro. Não, Jesus toma essa dianteira, né? Então vamos lá, vamos para as conclusões, para o vídeo não ficar muito longo, né? Então, primeira conclusão que faço sobre se Jesus é o arcanjo Miguel. Primeiro, assim como o título anjo do Senhor se aplica a Jesus, o título arcanjo Miguel pode ser atribuído a Jesus pelos mesmos motivos apresentados. Pelos motivos apresentados aí. Interessante, o arcanjo Miguel, o significado é quem é como Deus. Não existe, somente Jesus é como Deus. Então o próprio nome dele apresenta, né, a autorrevelação de si mesmo, né? É impressionante. O que mais? Nas escrituras, Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, é descrito como arcanjo em Judas 9. O líder das hostes angélicas no conflito com Satanás e seus anjos maus, Apocalipse 12. Um dos primeiros príncipes, Daniel 10, 13. Vosso príncipe, Daniel 10, 21. O grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, Daniel 12, 1. Perceba que são atributos messiânicos do Cristo. Não existe duas figuras grandiosas assim, a não ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, gente, é muita evidência para crer nisso, de que o arcanjo Miguel é a figura de Jesus quando está em batalha, defendendo o seu povo, quando ele está à frente, quando ele está com seus exércitos dos anjos. É quando Cristo está um com os anjos e ele é o líder. Então eu não sei porque é tão difícil aceitar isso, né? Eu não sei o que provoca neles, né? Crer nisso, o que vai desencadear, né? Talvez aí vão ter que acreditar mesmo que Miguel é Jesus e Jesus ressuscitou Moisés. Aí cai por terra a questão da ressurreição de Moisés, né? Aliás, um anjo não pode ressuscitar ninguém, né? Teria que ser Jesus mesmo, e faz todo sentido. Fundamentados na semelhança que a Bíblia apresenta entre as características da missão do arcanjo Miguel com as de Cristo, podemos concordar como outros comentaristas, como João Calvino e Matthew Henry, que é uns comentários expositivos, comentaristas bíblicos, né, que não são adventistas, mas bem conhecido entre os teólogos, né, que identificam Miguel como Cristo e não um simples anjo ou um ser criado. Então não tem heresia. Agora os testemunhos de Jeová vão dizer que o arcanjo Miguel é Jesus, porque Jesus é criado, logo ele é um anjo criado. Não é esse o nosso raciocínio. E por último fica uma pergunta aqui. Assim como Jesus se esvaziou, Paulo diz, né, para se tornar um com os homens, entende? Por que não o faria para estar um com os seus anjos? E percebe? Jesus se fez homem.
para estar comigo e com você, para entender as nossas dores, para poder se comunicar de maneira perfeita com suas criaturas. Por que não Jesus não colocaria a armadura do arcanjo Miguel para estar entre os anjos? Isso é maravilhoso. É Deus, que é criador, se esvaziando para se tornar um com as suas criaturas, os anjos, e depois ele se esvazia mais ainda para se tornar homem, né, homem de dores, para ser servo a este mundo, para estar um com os homens. Então, queridos, assim, existem muitas evidências, e eu vejo aqui com uma prova cabal de que Jesus é o Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel é um título de Jesus em batalha com seus anjos. De Jesus, o príncipe, se levantando para ressuscitar os mortos, para derrotar Satanás, o acusador, para estar em batalha contra o inimigo. Isso é maravilhoso, e entendendo dessa maneira, a pessoa maravilhosa de Jesus, ela é enaltecida. Então parem de falar groselhas na internet, né, dizendo que nós, adventistas, somos hereges, somos seita, porque acreditamos que o arcanjo Miguel é Jesus, porque o arcanjo é um anjo, é uma criatura, logo Jesus é uma criatura. Não é isso. Não é isso. Se você, meu amigo, que está assistindo e acreditava dessa maneira, então seja honesto, compartilhe esse vídeo para outras pessoas, para eles pararem de falar essas acusações que não tem nada a ver com a nossa crença. Beleza, gente? Espero ter ajudado, espero ter explicado, né? Assistam os nossos últimos vídeos aí, né, sobre as reações que tive aí ultimamente. E também quero aqui expressar as minhas, posso dizer, desculpas. Porque quando eu ouço, gente, alguns argumentos que são, para mim, são hilários, né? Igual essa, dizer que nós somos hereges porque nós acreditamos que Jesus é Miguel e Miguel é uma criatura, logo Jesus é uma criatura, então nós somos hereges. Isso é um absurdo. Então a minha reação diante do nervosismo, dessa burrice, dessa acusação, eu rio, eu dou risada, né? E eu dei risadas várias vezes com o pastor Elias, falando. Então, pastor Elias, se você assistiu e viu o meu deboche, né, meu sarcasmo, assim, o senhor, como um debatedor, entende que tem reações diversas contra a oposição, né? E a minha é dar risada, é achar engraçado, porque para mim isso diminui a minha crença e chega a ser assim ridículo certas perguntas ou certas acusações que fazem sobre os adventistas. Mais uma vez, não sou o dono da verdade, mas a verdade que eu acredito, eu defendo. E eu exponho aqui a minha opinião. Não estou atacando pessoas, estou atacando ideias. Ok? Deus abençoe vocês, um forte abraço e nos vemos na próxima semana, se Deus assim permitir. Um abraço, fui! E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente! Fui!